O ser humano sempre foi apaixonado por contar histórias. Desde o surgimento da captação de imagens, muitos estudiosos inventaram aparelhos para estes registros e criaram desde pequenos fragmentos até o cinema como conhecemos hoje em dia. Até hoje, muitos rolos de fotografia foram usados. Porém, toda a história tem um início. E o início do cinema foi em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez, em um café em Paris. Empregados deixando a fábrica Lumière, foi produzido por Louis Lumière e é considerada a primeira obra a ser projetada, um curta-metragem que contava com 45 segundos de duração. Atualmente, os filmes fazem parte do cotidiano das pessoas, pelo seu acesso mais rápido por meio de plataformas de streaming e cinemas, alocados em shoppings. Mas você já parou para pensar sobre sua relação afetiva que tem com o cinema e as memórias que tem dessas experiências? Minha primeira experiência no cinema foi muito especial. Por quê? Porque eu nunca tinha ido no cinema enquanto criança. Depois que as minhas filhas já tinham nascido e eu quis levar elas porque elas me pediram muito para ir assistir um filme. Fomos assistir o filme do Elvis Esquilos. Foi a minha primeira vez, assim como a delas, e foi ótimo porque eu nunca tinha entrado no cinema, então ver aquilo tudo, um filme muito bom para criança, eu, meu esposo e mais com elas, foi muito maravilhoso porque foi a primeira experiência tanto minha quanto dele e delas também, nós quatro, e até hoje eu não esqueço, né, porque como eu nunca tinha entrado junto com elas, foi maravilhoso. Bom, o primeiro filme que eu assisti foi o filme E.T., o Extraterrestre. Eu assisti no cinema com a minha mãe e a sensação que eu tenho é muito boa, né? Principalmente naquela parte que ele sobe com as crianças na bicicleta, né? Aí tem toda aquela trilha sonora, então eu me emocionei bastante. Então essa é a lembrança que eu tenho, né? Uma lembrança boa de infância. Esse foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida, que eu me lembro, né? Eu me lembro que na época que eu comecei a frequentar cinema mesmo, era muito filme de bang-bang, depois outros filmes de mexicanos, muito bons, tinha muita aceitação, o público gostava, o cinema vivia lotado. Bem, minha primeira experiência, na verdade, ela não aconteceu, ela aconteceu depois, porque na época eu namorava com meu esposo e nós fomos ao cinema para assistir Titanic. Só que como eu tinha horário, né, a gente tem horário para chegar em casa, acabamos que nós não conseguimos assistir o filme e voltamos para casa. E aí, quando eu consegui realmente entrar no cinema, meus filhos já eram nascidos, eles eram crianças e aí nós fomos em família, né? Até comentamos com eles que era a nossa primeira experiência, assim como a nossa era a deles também. E era a primeira vez que a gente tinha entrado no cinema, visto como é que era, maravilhoso, né? Um espaço grande, então a gente ficou meio que entusiasmado, abismado com a grandeza do cinema. Então eu ia muito nos cinemas do centro da cidade, né? Como Renato Aragão, Cine Chaplin. Antigamente não se tinha shopping, então ia-se nesses cinemas de rua. Eu sempre fui muito envolvida nessa coisa de cinema, eu gosto muito. Toda vez que tem estreia de algum filme, eu reúno a minha família e a gente vai embora prestigiar. É muito bom. O Cinema Avenida era um cinema da classe social. Às sextas-feiras era uma sessão das moças. Só frequentava moças, jovens. Era muito bom. Por que eu gosto de assistir filmes? Primeiro porque relaxa, a gente distrai o dia a dia do trabalho, que é muito cansativo, muita aperreação, e relaxa, né? Porque foi no cinema que eu conheci o meu esposo. Eu tinha 16 anos quando conheci ele. E minha vida toda foi cinema. Eu estudava, ia no Guarani, ele me pegava, deixava em casa, voltava cinema de noite. Eu ia para o cinema. Então eu dei uma vida de cinema. Foram anos e anos sempre no cinema. Cinema para mim é alegria, é infância,
reunião em família, conforto, né? Eu sempre reúno a minha família para quando estreia algum filme novo, a gente tá lá. Então, pra gente é uma festa, né? Então, o cinema pra mim é festa, é alegria. Então, eu adoro cinema. Então, eu adoro filme. Meu final de semana é só assistindo filme, série. Então, pra mim, cinema é muito importante. Tem que estar envolvido na minha família, é isso. Final de semana, então, é ótimo. Todos nós temos um apanhado de experiências com o cinema, pois nossas vidas se misturam com a sua história. No geral, podemos dizer que a vida é um eterno romance com o cinema.